Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o professor Leandro Cartilha, presidente da Associação Brasileira de Zootecnista, e vai contar um pouco para nós hoje sobre sua trajetória dentro da zootecnia. Também está comigo aqui do meu lado, aqui, meu grande parceiro e amigo, doutor Ézio Mota. Está contigo, Ézio. Prazer estar com você nessa segunda etapa de gravações. E muito obrigado, Leandro, por atender o nosso pedido aqui de estar conosco hoje, né? Então, você que assumiu recente a ABZ, então certamente está com muita história de projetos aí, de coisas importantes para fazer para a zootecnia. Mas para começar, vamos nessa daí. Como é que foi a sua história para entrar na zootecnia? Muito bom, então saudações a todos que nos acompanham também. Obrigado, Franklin, pelo convite, Ézio, são amigos aí já de estrada, e quero iniciar parabenizando esse projeto, dizer que para mim é uma honra participar dele. Eu que estava do outro lado da tela, agora estou aqui no estúdio, né, acompanhando em loco. Para mim, eu estou vivendo, de certa forma, uma plenitude do que era lá atrás um sonho, de uma trajetória, de uma carreira, que começou muito cedo. Eu acho que eu me encontrei na zootecnia desde que eu me entendo por gente. Meu pai tinha um açougue, meu avô era pecuarista, então eu vivi um pouco esse mundo e sempre criei animais. Tive codorna, tive coelho, tive cachorro, pássaro, enfim. A minha infância foi muito marcada pela criação de animais. Mas eu não gostava da parte de... assim, quando eles ficavam doentes, eu nem acompanhava quando eu levava ao veterinário, à clínica. Eu nunca gostei dessa parte envolvendo a medicação, os procedimentos. Evidentemente que eu acompanhava, né, depois que o animal voltava para casa, fazia todo o tratamento quando, né, existiam essas situações, mas eu gostava de criar o animal. E eu criava um ambiente para isso, né? Então, construía cercado, gaiola, enfim. E isso me tocou muito. E quando chegou o momento de escolher uma profissão, uma carreira, eu fui fazer, isso lá em 2003 para 2004, eu fui fazer um teste vocacional. E esse teste vocacional, ele acusou, na época com bem menos tecnologia do que hoje, né? Era uma revista que a gente comprava numa banca. E esse teste vocacional acusou para mim algumas áreas possíveis. E dentre essas áreas, a zootecnia apareceu. E aquilo me chamou muita atenção, e foi uma coincidência muito feliz. A escola onde eu estudava, eu sempre fui de escola pública, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, que é uma cidade urbana, uma cidade turística, hoteleira, não é uma cidade rural, agrícola, mas ela tem um colégio agrícola. E esse colégio agrícola tinha um curso técnico em zootecnia, e eles foram fazer uma amostra de profissões na escola onde eu estudava. E foi paixão à primeira vista. Eu falei, é isso que eu preciso. Naqueles dias do teste vocacional com essa amostra, eu falei, é isso que eu preciso. E fui buscando as escolas para fazer vestibular. Fui aprovado em Marechal Cândido Rondon, na UniOeste, que era um curso jovem, era um curso que estava com a 5ª ou 6ª turma, ingressando, e praticamente tinha formado só a primeira turma. Era uma aposta ainda audaciosa da instituição, um pouco incerta, mas com muita perspectiva de que ia atender uma demanda local. Porque Marechal Cândido Rondon fica a 180 quilômetros de Foz do Iguaçu, mas já está num cinturão ali de produção de grãos, de ração, de suínos, aves, leite. E hoje é uma potência no estado do Paraná, na região oeste, e o curso se consolidou. Então, eu tive vamos dizer assim, esses episódios providenciais de descoberta pessoal com oportunidades que surgiram. Depois que eu entrei na zootecnia, acho que a gente passa uma outra história. Eu vou deixar vocês continuarem, que aí eu vou contando. Mas naquele tempo a zootecnia era uma coisa muito recente, muito nova ainda no Brasil. Pouco se sabia de zootecnia, né? E aí você comprou a revista, eu conheci essa revista, eu lembro dessa revista, tinha o teste lá, e aí você fazia e te dava, era um teste vocacional que tinha lá. Eu cheguei a conhecer essa revista, né? E aí a zootecnia era algo novo, mas o que te chamou a atenção para fazer a zootecnia mesmo? Porque ninguém conhecia. Eu te garanto que o teu conhecimento da zootecnia naquele momento ainda era muito pequeno, né? O simples teste ali, ele não ia te falar o que o profissional fazia, ou tua área de atuação. Porque, para mim, é o que eu falo, eu entrei na graduação na década de 90 também. Naquele tempo, a zootecnia era algo muito recente, muito novo ainda pra gente. A gente tinha na família... A minha família é de professores. Meu pai é professor aposentado. Ele depois, né, foi seguir uma carreira na área da contabilidade, né, fez graduação, pós-graduação, foi docente e se aposentou. E eu sempre quis também a área da docência.
Então eu pensei, eu tenho que formar em alguma coisa para depois vir a me tornar docente. E foi um combinado, vamos dizer assim, foi um combo, né? A zootecnia e depois a docência. Mas naquele momento eu não tinha ninguém para me espelhar. Na família não tinha, nem o zootecnista, não tinha ninguém das ciências agrárias, nem agrônomo, nem veterinário, hoje tem. E eu comecei a me espelhar nos exemplos um pouco fora do que eu tinha de mais próximo, os exemplos distantes. Assim, o veterinário que nos atendia, o agrônomo, amigo do meu avô que era pecuarista e assim por diante. E a gente começou a ter, nesses exemplos, a inspiração para saber o que eu não queria. Porque eu olhava para eles e falava, eu acho muito bonito isso, mas não é para mim. Não é minha área, não é minha praia. Eu não vou querer ficar mexendo com isso. Eu acho que é legal, beleza, mas eu não vou. E aí eu vi na zootecnia, comecei a pesquisar também, buscar, né, a gente já tinha acesso à internet para buscar as matrizes curriculares. Eu lembro que na época eu pesquisei o curso de Viçosa, o curso de Lavras, que já eram muito tradicionais, e um curso de São Paulo, não vou lembrar de qual universidade, mas era um curso de São Paulo, que tinha a zootecnia. E lá tinham as matrizes curriculares. E eu me encantei com os nomes das disciplinas. Eu lia lá bovinocultura, suinocultura, avicultura, aquilo para mim, eu sei saber exatamente o que seria, mas o nome dava um direcionamento. Eu falei, é o que eu quero trabalhar com a produção pecuária, é isso que eu vou querer para a minha vida. Então juntou ali uma intenção com a oferta de um curso jovem, ainda com a baixa concorrência na época, e também com uma procura, né, crescente, mas na época ainda discreta, né? E o que eu falo, a zootecnia é um curso apaixonante, né? A gente, quando entra, começa a conhecer as culturas que tem lá dentro. Bovinocultura, fagicultura, e vai. E depois não larga mais. Não é, João? Quando você entra para as culturas, eu acho que é o chamamento final, né? Que você se apaixona por tudo que tem ali. Quem tem esse viés aí da produção agropecuária, né? Da produção animal, chegou nessa fase aí das culturas, com certeza você vai se apaixonar e dificilmente vai abandonar. Exato. Muito provavelmente vai ser um futuro daquele assim que pensa tipo Ezio, que é a zootecnia é a minha cachaça. E aí, nessa linha, Leandro, vamos lá. Então você entrou para a graduação, né, em Cândido Rondon, né, e você, depois, dali você já pensou em progredir, você já tinha essa visão aí de ser professor, de ser docente, e aí como é que veio essa história de entrar logo no mestrado, doutorado, tudo mais que você avançou? Também foi um combinado de fatos, um pouco sorte, um pouco também esforço para ocupar a vaga que a sorte trouxe. A gente teve um mestrado em zootecnia aprovado, lá onde eu formei, em 2006. Eu formei em 2008, mas o mestrado foi aprovado em 2006, 2 anos antes. Então eu já tinha um programa de pós-graduação por onde continuar a minha trajetória. Mas tem uma outra coisa que eu quero contar que veio um pouco antes disso. O curso de zootecnia, ele foi criado em 99, começou a operar em 99, lá em Marechal Rondon. E em 2005, eu já estava no meu primeiro ano lá, cheguei em 2004, foi aberto o curso de letras, português e inglês. Era dupla habilitação, o idioma estrangeiro e inglês, e eu já tinha tido a experiência de trabalhar com inglês, dava aula para crianças em escolinhas, né? Trabalhei em 2 escolinhas de inglês, e isso me despertou muito. Eu pensei, eu não quero abandonar o inglês. E fui fazer o vestibular, fui aprovado também, e fiz os 2 cursos simultâneos. A zootecnia era, como integral, né? Agora passou para matutino, mas até pouco tempo era integral. E o curso de letras era noturno. Então eu consegui levar os 2 cursos, formei no mesmo dia nas 2, né? Uma graduação em bacharelado, outra licenciatura. E isso então já me delineou para a docência. Ser licenciado em qualquer área já te deixa apto a dar aula, até porque as técnicas, as metodologias, a didática, aquela coisa toda que vem com professores que ensinam outros professores, foi mais o curso de letras que me ensinou. E a zootecnia, a técnica da produção animal, em essência. Então, unindo os 2 skills, as duas habilidades e competências, ficou muito fácil. Porque o mestrado, para mim, foi só uma consequência, não foi um desvio de percurso. E agradeço muito, porque eu acho que a oportunidade do mestrado numa região menor, assim, uma cidade mais regionalizada, interiorana, deu oportunidades para vários colegas meus que talvez não tivessem saído de lá. Talvez não tivessem ido para outra cidade se não tivesse lá o mestrado, que hoje eu estou em multinacionais, mundo afora. Então eu tive essa oportunidade. Para o doutorado eu tive que sair de lá. Fui para Maringá,
que também não é tão longe, dá 300 quilômetros ali de Marechal Rondon, ainda no Paraná. E foi também um outro tiro certo, vamos dizer assim, na minha carreira. Porque durante o doutorado, estava na metade do doutorado, abriu o concurso que hoje eu exerço para docente. E eu fiquei pensando, poxa, eu já fiz tantos concursos, eu tinha feito 4 ou 5 concursos para docente, sempre batendo na trave, ficando em segundo lugar. Eu pensei, eu não vou fazer em casa, eu estou aqui, né? Mas não tinha uma linha escrita da minha qualificação, muito menos da tese. Mas me dediquei, estudei, foquei e fui aprovado no concurso. E depois corri contra o tempo para também redigir, defender a tese, né? Qualificar e defender a tese. E então foi aprovado ainda durante o doutorado e depois vim a ser chamado, né? Tomei posse, enfim. Eu acho que eu tive assim sempre esses lapsos de sorte, acompanhado também de muita atenção. A oportunidade ela tende a aparecer para quem está atento, quem está observando o cenário, fazendo leitura do momento. Eu assinei o meu contrato com 28 anos de idade, contrato de docente efetivo, e vejo que isso é possível para qualquer estudante, né, pós-graduando de zootecnia. Evidentemente que depende, né, das vagas aparecerem, né, no setor público ou privado, mas a competência para ocupar a gente tem. O zootecnista tem a competência para ocupar essas vagas. O meu exemplo é um dentre tantos, né, que a gente vê por aí e com muito mais propriedade. E é o que eu sempre falo, o pessoal vem aqui conversar com a gente aqui no podcast, sempre fala, cara, a zootecnia é uma profissão muito completa, né? Muito completa mesmo, porque tipo, assim, em todas as áreas você consegue atuar ali dentro. Você vai para a licenciatura, você vai para a pesquisa, você vai para o campo, né? E o que a gente falou, teve um convidado nosso que falou, quando você passa do mata-burro da fazenda, a fazenda já conversou contigo, você já tem resposta. Você vai atuar na economia da fazenda, na administração, na nutrição, na gestão, na reprodução. Então, eu acho uma profissão fantástica, ela engloba muitas profissões, muitas competências dentro de uma só. Né? Mas aí, nessa mesma linha aí, você entrou para o doutorado, terminou o doutorado e já na docência. E aí, como é que você vê, assim, na sua visão, a zootecnia hoje, perto do que quando você entrou na tua escola, o que você acha que a gente pode avançar ainda mais na questão da zootecnia? Muito bom, é uma excelente pergunta. Só unindo o que o Franklin acabou de falar, eu estou convicto de que a zootecnia é a ciência agrária mais ampla. Não tem nenhuma outra ciência agrária que seja tão versátil e que pegue antes do que ela atua e que se estenda até depois do que ela atua, que é a produção animal. Mas como assim antes? Horas. A gente trabalha com forragem, antes da forragem a gente trabalha com solo, antes do solo a gente trabalha com a água. Isso são os insumos para a produção dos alimentos que os animais vão consumir. A produção animal, evidentemente, em todos os seus ramos e aspectos, é o que está na nossa lei, né, 5.550, é prerrogativa de atribuição privativa do zootecnista. Não é que ele também pode fazer, só ele pode fazer, só ele é o melhor profissional habilitado por lei e também por diretrizes curriculares nacionais para ter todas as habilidades e competências para executar. Mas a gente tem, aí agora eu respondo a pergunta do Écio, a gente tem transbordado isso para outras áreas do depois da produção animal, porque a zootecnia não acaba quando a carcaça, por exemplo, é obtida. Ela vai nos produtos de origem animal, nas formas de industrialização, beneficiamento, apresentação, rotulagem, e ela não vai terminar na mesa do consumidor, ela vai terminar na experiência que ele leva a partir do consumo. A gente está aqui com alguns produtos em cima da mesa, isso aqui nos trazem experiências, memórias afetivas, isso aqui nos desperta muito mais do que paladar. Você consome a experiência. E a zootecnia está por trás disso, até que tem áreas que são latentes hoje, relacionadas à etnozootecnia, por exemplo, não é a puxada de bode por si só. Eu posso comprar pela internet e entrega na minha casa, mas é o ambiente, é o quanto aquilo é regional, é o quanto aquilo me traz memória afetiva. Eu lembro de histórias de pessoas antigas, de familiares, e nós estamos com essa ciência que, de certa forma, serve à sociedade, não só alimentando, mas serve trazendo também experiências positivas, transformadoras, e que, de alguma maneira, esses dias eu até falei isso para os meus alunos, a gente, de certa forma, traz felicidade para as pessoas, traz satisfação, plenitude, propósito, porque é difícil ver alguém triste comendo bem, né? Então, de certa forma, a gente traz felicidade
por meio do nosso trabalho, que, mais uma vez, começa antes e termina depois da própria criação animal. Eu sou muito orgulhoso, muito satisfeito na profissão que eu escolhi, e sobretudo porque eu posso replicar e multiplicar formando mais zootecnistas. Tá, então nessa mesma linha aí, você como hoje professor já efetivo, né, de uma instituição importante do Paraná, o que você gostaria de dizer, fazer um chamado para os alunos da zootecnia de hoje? A gente tem feito isso de forma recorrente em todos os espaços, né, em todos os palcos e microfones que nos abrem. O nosso pedido é que a gente siga sendo agente de transformação, e agente de transformação positiva. Porque os zootecnistas têm aos montes, a gente contabiliza hoje aí uns 40 mil ou mais no Brasil, e tem outros países que têm, né, o equivalente, por exemplo, Portugal, Argentina tem o engenheiro zootécnico, Estados Unidos o animal scientist e assim por diante. Mas a gente tem que ter diferenciais. E eu acho que o grande diferencial de qualquer profissional, e não vai ser diferente no caso do zootecnista, é querer trazer transformação positiva. Fazer igual, você só vai ser mais um. Fazer diferente, fazer melhor, trazer cores para essa aquarela, você pode ser o transformador. Um exemplo disso é o que a gente está vivendo aqui. Esse podcast não tem em qualquer lugar. Isso aqui é uma inovação, isso aqui é uma transformação positiva. É claro que isso depende essencialmente de duas coisas. Ou a gente inova o que já existe, ou a gente inventa o que não existe. Inventar é mais difícil. Parece que o cara tem que ser predestinado, é uma mente brilhante que inventou. Tanto é que tem pouquíssimas invenções recentes. Agora, inovações não. Eu pego esse boné e inovo. A ideia de um boné eu já tenho. Apresentação. Eu inovo o boné. Agora, criar, isso demanda inspiração, pesquisa de mercado e pertencimento. Você não pode estar envolvido, você está comprometido com aquilo. Não é de vez em quando, não é um exercício esporádico. Eu tenho que respirar a zootecnia para poder me destacar na zootecnia. Então, respondendo a pergunta do Wesley, que eu acho que é muito oportuna, até porque os nossos recém-formados ou que estão para formar perguntam como que vai ser o mercado de trabalho. Eu falo, ele está ávido, mas não pelos iguais, pelos diferentes. E você tem que buscar esse diferencial. Vou dar até algumas dicas aqui. Um grande diferencial é isso aqui que a gente está fazendo, comunicação. Por incrível que pareça, comunicação é um diferencial na zootecnia. Aí alguém pode falar, não, mas eu fiz curso de oratória. Isso te habilita a se comunicar com um produtor rural, por exemplo? Às vezes falar a língua dele, às vezes você está falando uma língua que não é aquele que quer ouvir, acha que você está um cara metido, um cara diferente, não é por aí. Exato, comunicação em diferentes locais, você tem que ter trânsito. Vai ter um momento de se comunicar com um político, com um empresário, mas vai ter um momento de se comunicar com o produtor rural, que muitas vezes é ele que vai estar te pagando o salário, e ele não quer essa comunicação super técnica ou polida, ele quer uma comunicação simples. Então, a habilidade de se comunicar depende muito de se expor aos cenários de comunicação. Por isso que a gente fala que o zootecnista, além de ter essa disposição de inovar ou de criar, ele tem que ter a disposição de estar. Como assim estar? Estar nos ambientes. Vamos lá fazer uma visita? Ah, hoje não, tá com cara de chuva. Às vezes você perdeu a oportunidade de estar, né? Então não pode ter medo de se sujar nem preguiça de acordar cedo, porque para estar tem que se locomover, tem que transitar. E estando, a comunicação vem. Você falou na questão de estar, e eu vou falar assim, na época da minha graduação, eu fui um cara que, tipo assim, estudante, na época de estudante não tem dinheiro, né? Mas eu juntava uma grana todo ano, e todo ano eu participava de um congresso da zootecnia, de um zootec. Eu fui no de Goiânia, no primeiro de Goiânia que teve, e aí eu não parei. Fui rodando todos os congressos. E ali eu consegui fazer o quê? Um grande número de amigos ali. Montei minha rede de contato gigantesca. E que eu sempre falo, falei, cara, hoje eu conheço os zootecnistas no Brasil inteiro. Qualquer estado eu conheço. Eu fui para um congresso de zootecnia lá de Maringá, a PES, da Associação Paranaense. Pois eu fui lá fazer, na época tinha aquele site zootecnista.com, que era do Valerione, e eu fui assistir uma palestra do Marco Chiquitelli lá, sobre bem-estar e avaliação de carcaça, alguma coisa assim na época, né? E eu fui, mas eu não parava, eu rodava. Então eu rodava o Brasil inteiro, tinha um evento de zootecnia, eu estava lá, né? Mas eu juntava uma grana para poder estar lá. E, tipo assim, então eu falei, cara, tudo hoje na zootecnia que eu consegui correndo atrás, entendeu? Mas eu sempre me mostrei estar presente lá, né? Eu acho que isso é fundamental hoje na nossa vida, para quem está iniciando, para quem está querendo
alcançar aí a carreira profissional. Se mostre presente. Exato. A gente fala que até há poucos dias no evento que a gente teve no Zootec de Salvador, mais do que ser, porque ser todos os formados serão, vai ter um diploma, vai ter um diploma do MEC lá, bacharel em zootecnia. Mais do que ser é parecer. Por quê? Porque nós vivemos a era da comunicação em todos os níveis, a comunicação digital. Esse vídeo está chegando provavelmente por um aplicativo de um celular, para quem está nos assistindo. E a comunicação, ela não pode ser intermitente, ela tem que ser recorrente. Você precisa aparecer o tempo todo. Não é uma obstinação, não precisa se transformar num ofício. Mas, eventualmente, a sua imagem tem que ser vendida. E nós somos a nossa imagem. O zootecnista, ele é a sua imagem. E o que é mais intrigante, nós somos, e aí não sou eu que estou dizendo isso, uma teoria da análise do discurso lá que eu aprendi no curso de letras. Nós não somos o que a gente fala de nós mesmos. Nós somos uma construção de discursos do que os outros falam de nós. Então você tem que calcular a pressão. Essa é a realidade. A não ser que seja uma pessoa que está querendo denegrir a sua imagem, né? Pois é, mas sempre que você fala de si mesmo, você é suspeito em falar. Sim. Falando bem ou mal. Você é legítimo quando falam de você. Olha que coisa injusta, né? Porque eu não sou o que eu falo de mim, eu sou o que os outros falam. Mas eu tenho que fazer por onde para ser, então, bem falado pelos outros. Sim. Né? Então, a zootecnia tem um pouco disso, de estar em evidência, e isso passa por trânsito, estar nos espaços e se comunicando. Também estar como planta, parado, não adianta, é estar se comunicando, é estar se relacionando. Nessa mesma linha que o Frank colocou, participação de eventos, né, eu acho que é uma coisa também importantíssima, onde você, talvez, muitas vezes avança na questão da comunicação, né? Você chega lá, tem um palestrante, que cara falou de um assunto interessantíssimo, né? Você começa a se envolver um pouco mais com a área de comunicação, que eu também concordo com você. Ela é, hoje, talvez, o primeiro ponto que o contratante busca de um profissional. É a desenvoltura para você falar no ambiente devido. Isso eu já, até no nosso podcast gravado aqui, nós falamos desse assunto, não sou eu. Eu acho que isso está mais do que provado e conhecido pelos alunos, que é muito importante. Se ele quer uma porta aberta daqui para frente, depois de graduado, ele vai ter que avançar na questão da comunicação. E não é só, talvez, a comunicação da fala, né? Línguas também eu acho importante, dependendo do ambiente que você queira ir, vá atrás de se profissionalizar em língua também. Tecnologia, talvez utilização de ferramentas de apoio, né? Tá a IA, que hoje você tem que correr atrás dessas coisas que está fazendo, daqui a pouco a IA vai fazer tudo. Hoje você faz uma comunicação para a IA ali, eu quero fazer uma defesa de uma multa que eu recebi, por exemplo. Multa para você na hora. Então, como é que vai ser o futuro, né? De que a gente não... Acho que a previsão daqui a 5 anos, a coisa pode ter mudado demais, as questões aí da formação profissional. Exato, você tocou num ponto interessante. A inteligência artificial, ela não vem para ser, é a minha opinião, que eu uso bastante também já, ela não vem para ser um cérebro substituto, ela vem para ser um parceiro de pensamento, mas eu estou no comando, o volante está na minha mão. Então, vamos pegar o exemplo de uma ração. Eu já consigo formular rações pela inteligência artificial, mas se eu não tenho a inteligência, a competência técnica de entregar tudo para ela, que são as travas, os prompts, ou seja, o caminho, ela vai formular uma coisa muito maluca. E eu não posso confiar naquilo, porque ela entregou o que ela acha que está certo. É eu que conduzi errado. E também para você saber se o que ela te entregou realmente é o que você quer. Exato. Eu que tenho que ser o dono do leme, do volante, justamente para saber. Ela pode me entregar uma coisa absurda. E eu não posso achar aquilo normal. Senão, não precisa mais ter algumas profissões que demandam um estudo longo, como é o caso da zootecnia. A gente ainda e vai continuar sendo por muito tempo essencial, porque a máquina, ela não consegue ter não consegue ter algumas travas que dependem muito de compreender o modelo biológico e o contexto, o cenário econômico. Mesmo que a gente coloque travas de mínimo preço, por exemplo, não dá para confiar 100% na máquina, porque tem questões regionais. Esse mínimo preço pode ser de uma balança comercial, de uma bolsa de valores, mas aqui na cooperativa, do lado da minha cidade, tem um outro valor. Então são coisas assim que dependem de trânsito, de estar nos locais e conhecer a micro-região de inserção desses zootecnistas. Eu ainda acredito que a IA é uma baita ferramenta, evidentemente que traz algumas
preocupações, desafios, mas que nesse momento a gente tem que assimilar. Tem que assimilar no que é possível. Leandro, muito interessante até agora toda essa nossa conversa, né, que você teve aqui com a gente, mas eu queria saber um pouco mais da sua infância, né? Quem foi o Leandro, criança lá atrás, até o Leandro chegar à vida de adolescente, adulto, chegar para a academia, para a faculdade? Bom, eu tenho uma história interessante. Meus pais foram tentar a vida em Rondônia, naquele êxodo dos anos 80. Muitas pessoas do Paraná, onde, né, eu fui criado, subiram para Rondônia, Acre, porque havia uma especulação muito grande da ocupação do Centro-Oeste, e as terras eram baratas, e o retorno era rápido, porque vendiam madeira, era só derrubar, entregar na madeireira e já recebia na hora, por metro cúbico. E o meu pai subiu para Rondônia, comprou um caminhão, na época ele tinha só o ensino médio, e fez dinheiro lá, ficou lá uns 4 anos. Nesse meio tempo eu nasci em 1986, e o IBAMA foi criado em 88. Com a criação do IBAMA, e justamente, né, uma coisa que precisava acontecer, a extração de madeira de forma desenfreada, né, foi coibida. O IBAMA começou a botar fogo nas madeireiras, nos caminhões, havia perseguição policial e ficou perigoso. Então meu pai voltou para Foz do Iguaçu e eu fui criado lá. Mas eu não nasci em Foz, eu nasci em Ariquemes, estado de Rondônia. E depois, quando eles voltaram para Foz do Iguaçu, de onde eles tinham saído, ele foi estudar, fez ciências contábeis, aí acabou virando professor, enfim, construiu toda a carreira acadêmica dele também. Hoje ele é aposentado também, professor universitário aposentado. E eu tive essa infância em Foz do Iguaçu. Então, lá por uns 6, 7 anos de idade, eu fui diagnosticado com um problema na perna. Eu tive uma doença congênita chamada Legg-Perkins. Tem algumas pessoas famosas que também tiveram, por exemplo, aquele ator Luigi Baricelli, ele teve essa mesma doença, e ela causa um amolecimento da cabeça do fêmur. Então o meu fêmur direito, ele ficava mole, eu não conseguia ficar de pé. Então eu fiquei usando cadeira de rodas, depois muleta, depois um aparelho que foi todo delineado para o meu formato, né, para aliviar o peso da perna. Mas por 1 ano e meio, mais ou menos quase 2 anos, eu fiz esse tratamento. Até hoje a minha perna não é muito, ela é um pouco deformada aqui no fêmur. Eu sinto isso, eu faço corrida de rua para tentar fortalecer a musculatura, mas eu sinto que ela dá uma travada, assim, uma estralada de vez em quando. Infelizmente é um resquício, né? Muito bem, curado da doença da perna, eu caí de um telhado, bati a cabeça, fiquei em coma, com 9 anos de idade. Quase fui. Os médicos diagnosticaram um traumatismo craniano, um edema no cérebro, e isso, obviamente eu não lembro de nada, né? Isso aí apagou a luz para mim. Uns 10 dias depois eu voltei, e a minha família que ficou sofrendo com aquilo, né? Então eu tive algumas provações assim na infância, né? Umas curiosidades, né? Por exemplo, esse dente aqui, ele é quebrado. Aqui tem um implante também, dentes perdidos, caindo de bicicleta, caindo de escada, algumas cicatrizes. Então eu fui uma criança bastante ativa. Mas isso é bom. Eu me considero muito ativo. Isso gera história depois. Exato. E isso me tirou alguns medos. Por exemplo, eu nunca tive medo de bicho. Nunca tive medo de animal. Tanto é que eu, como eu falei antes, eu criei vários animais, ia lá no meu avô, né, ficava interagindo com os animais. E eu acho que talvez até esse desprendimento da infância me deixou menos, né, assim, apreensivo do contato, porque o animal é imprevisível, né? Ele pode ter movimentos imprevisíveis, mas não causava surpresa. E aí, a minha adolescência, ela já foi mais, assim, acho que mais de oportunidades. Foz do Iguaçu é uma cidade que é destino do mundo, região turística, recebe muita gente de vários países. Então tinham escolas de inglês que recebiam professores nativos, americanos, ingleses, e eu aproveitei isso. Então, dos 11 anos aos 16, eu fiz inglês com nativos. Isso me ajudou muito, me habilitou para depois virar professor dessa escola. Fiquei por 2 anos lá dando aula, até depois, né, seguir com a licenciatura. Você falou em línguas. No nosso episódio passado, aí nós tivemos uma conversa, e foi até o Ézio que citou isso. A importância da segunda língua hoje nas profissões, né? E você já tinha acordado isso lá atrás, você já tinha... Era uma oportunidade, né? Eu não sabia que ia ser zootecnista, nem sabia da profissão, mas eu sabia que era
muito legal. Eu vi as pessoas se comunicando em inglês, espanhol, e queria ser igual aquelas pessoas. Eu via nisso uma inspiração. Então, por ser também uma cidade de tríplice fronteira, né, Paraguai, Argentina, a gente estudava até com pessoas, né, de outras nacionalidades na nossa escola. E eu sempre gostei de estar envolvido com essas diferentes culturas. Então, o espanhol a gente acabou pegando por prática. Né? Hablamos um pouquinho, pero não muito, né? Agora o inglês foi por estudo mesmo. E hoje me ajuda demais. Hoje a parte científica é a língua da ciência, né, o inglês. Sim. O trânsito, a gente vai para eventos, faz reuniões, redige e-mail, redige cartas, recebe pessoas de fora. Agora não é uma barreira, pelo contrário. Agora eu vejo que faz sentido que lá atrás foi um investimento. Sim. Poderia, bem no começo, os meus amigos da rua, do bairro, falavam que eu queria ser melhor que eles. Mas não é, eu gostava daquilo, eu sempre gostei de estudar, então isso me ajudou também. Mas eu gostava do diferente, de aprender uma nova cultura. E não tinha aplicativo, não tinha Duolingo, não tinha site, era o livrinho e ir para aula e ficar treinando. Hoje talvez tenha até mais facilidade, né? Mas não é nenhum diferencial, é uma necessidade hoje. E às vezes eu até falo para meus alunos, eu falei, cara, o tempo passa de igual para igual para todo mundo. As oportunidades não, elas estão ali. Ou você agarra ela naquele momento, ou ela vai passar, né? Mas o tempo vai passar. É o que eu falo na sala de aula, ó, vocês estão entrando aqui numa turma com 30. Quando chegar no final, essa turma vai fechar com 15 ou 20, né? Mas aqueles 10 que perderam lá atrás, o tempo passou também para eles. A diferença é que vocês vão sair com o canudo daqui e a profissão na mão. Aqueles não. O tempo passou para todo mundo igual, né? E eu acho isso muito interessante. Sempre eu falo, cara, aproveita. O momento é hoje. Amanhã é amanhã, mas aproveita o momento hoje e viva o amanhã. Pega hoje para viver o amanhã. Exato. Né? Exato. E se preparando, né? Buscando qualificação. Leandro, para a gente encerrar essa parte da nossa conversa, fale um pouquinho para a gente do que você hoje deixaria como mensagem para os alunos da zootecnia, para a graduação. Bom, o aluno da zootecnia, ele já começou uma carreira. Ele não vai começar quando formar ou quando começar a atuar. Essa carreira, ele inicia oficialmente no primeiro dia de aula. Mas ela começou quando ele quis fazer o curso, quando ele prestou vestibular, fez a prova do Enem, aproveitou no SISU, enfim. De alguma maneira ele teve o ingresso naquele curso. Então, a minha dica, a minha sugestão é que essa carreira ganhe cores, ganhe predicados. Porque não adianta, é como eu falei antes, não adianta ser mais um. Mais um tem um monte. A gente tem que ser diferente. E não é uma coisa assim, ninguém tem que ser super-herói. Ninguém está pedindo superpoderes. Mas você pode ser melhor que os outros em alguma coisa. Ah, mas no quê? Você que vai identificar. Às vezes você é melhor em ouvir, em perceber, em escutar, em filtrar e tirar daquilo algum resultado melhor que os outros. Às vezes você pode ser melhor em empreender. Às vezes você pode ser melhor em trabalhar sozinho ou em trabalhar em grupo. As pessoas têm habilidades natas e algumas conseguem identificar mais cedo e ganham nisso. Quanto mais você identificar essa habilidade, melhor você vai se dar no mercado. Então, a minha sugestão é essa, quase que de autoconhecimento, de buscar, porque o mercado é farto, é vasto. Não vou dizer vá para essa ou aquela área, porque pode ser que amanhã, pela dinamicidade da zootecnia, outras áreas até venham a surgir e algumas desapareçam. Mas o que nunca vai deixar de acontecer, que eu acho que é inerente ao ser humano, é isso daqui, é relacionamento. Não tem inteligência artificial ainda que crie isso daqui, porque gente quer falar com gente. Você pode ter o melhor software de venda. As pessoas se conectam com pessoas. Exato. Você liga para um atendimento, você não quer falar com um robô, você quer falar com outra pessoa. Aliás, pelo contrário, se chateia, né? Quando você atende uma secretária eletrônica, aí já está querendo falar. Exato. A gente quer se conectar com gente. E zootecnia não é para animais. O animal não é o principal cliente, é o dono do animal. É para pessoas. Zootecnia trabalha com pessoas. Os animais, eles são meios, eles não são fins. E a gente tem que pensar nisso. Então, trabalhando com gente é relacionamento. E se tem relacionamento, tem comunicação, tem habilidades e competências e tem virtudes na mesa. Perfeito. Professor, nós temos um evento gigantesco da zootecnia brasileira acontecendo em maio. Faço um convite aí para os nossos ouvintes hoje aqui. Com muito prazer. Ainda mais nesse cenário de celebração dos 60 anos da zootecnia nacional, esse curso que começou em 1966, com um cenário incerto, com uma carreira de mais dúvidas do que certezas, e que hoje a gente vê que foi um projeto exitoso,
E muitos questionamentos também, muitos questionamentos e posições contrárias de colegas de profissões correlatas. Hoje a gente vê que foi um projeto exitoso, dado o número de formados, 40 mil formados ou mais, quase 20 mil estudantes hoje nos bancos dos cursos de zootecnia do Brasil. A gente precisa celebrar, e a melhor forma de celebrar é promovendo a ciência zootecnia. E o profissional que mais se aproxima dessa ciência é o zootecnista, em que pese que outros profissionais exerçam, o zootecnista ainda é o titular dessa ciência. E nós temos o maior produto da ABZ, é o Zootec, é o Congresso Brasileiro de Zootecnia. Na sua 35ª edição, vai ser em Viçosa, que hoje dá para dizer que é um dos berços da zootecnia. Não é onde iniciou, mas é onde pulsa, é onde ferve a zootecnia, dentre outras escolas, a Universidade Federal de Viçosa. A gente vai estar lá de 20 a 23 de maio. Eu faço esse convite para quem estiver assistindo, que esteja conosco. Você vai estar respirando, é um batismo, sobretudo para os jovens. Se você tem dúvida do que é a zootecnia, vá ao Zootec, que você vai sair de lá batizado e muito pertencente dessa profissão. E particularmente dessa edição, né, Leandro, tem um diferencial que vai ser um congresso onde vai ter, junto, os simpósios todos que são celebrados lá de Viçosa, todos juntos. Então, aquilo que você falou de você ser diferente, ser não o mesmo, então a oportunidade que você tem para desenvolver conhecimento em várias das áreas das culturas da zootecnia. Eu acho que é uma oportunidade importante. Então, as pessoas que puderem participar do Zootec, corram, porque provavelmente vai ter limitação de participação, né? Porque Viçosa é uma cidade não muito grande e tem limitação de espaço para poder chegar por lá e participar do Zootec. Exatamente. É isso aí, eu acho que a mensagem foi dada e agora a gente precisa se reunir e se encontrar lá. Vai ser o palco do ápice da zootecnia nesse ano sexagenário. Minha inscrição já está feita, hotel está reservado, do meu amigo aqui também já está feito, hotel reservado, e Zootec Viçosa nos aguarde. Estamos lá.